capítulo 2, e nós vamos proceder a uma leitura a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Eu vou iniciar a leitura, então. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Há um pedido aqui de oração também. José Cunha, primo da nossa irmã Lu, recupera-se de um infarto, está vivendo esse momento. Vamos incluí-lo agora na nossa oração. Feche os seus olhos e vamos interceder por esse pedido, seu José Cunha, e rogar a bênção de Deus sobre esse momento que teremos agora de compartilhar também da palavra. Senhor, obrigado por essa bendita oportunidade de estarmos na tua presença. E agora lembramos daqueles que estão enfermos, e lembramos do seu José Cunha, que foi aqui citado, encontra-se num momento de recuperação. Que o Senhor use da tua infinita bondade e misericórdia, concedendo-lhe vitória em recuperação de sua saúde, dando-lhe uma saúde plena e uma saúde perfeita, recuperada em o nome de Jesus. E que essa mesma bênção de recuperação e de saúde se estenda a tantos quantos estejam desfrutando de um momento não muito confortável de enfermidade. Que o Senhor possa visitar onde quer que estejam, quer no hospital ou em casa, que a tua graça possa alcançar e que também possa restabelecer e curar em nome de Jesus. Pai, agora estamos nessa expectativa santa de refletir a tua palavra. O Senhor tem falado sempre conosco e cremos que assim não será na noite de hoje. O Senhor também falará ao nosso coração. E lembramos aqui do nosso pastor, o pastor Edinaldo, que encontra-se também pregando na noite de hoje, lá na cidade de São José dos Campos, que o Senhor possa tomá-lo também e dar toda a instrumentação a ele, para que ele seja conduzido e guiado, como costumeiramente o teu Espírito Santo assim o faz, o capacitando para que ele ministre e pregue a palavra do Senhor àqueles que ali se encontram. E que assim seja em todas as demais igrejas onde o Evangelho do Senhor for anunciado nesta hora. Que haja intrepidez, ousadia, que haja a liberdade do teu Espírito Santo no comunicar
e no abençoar e no tocar as necessidades tantas do teu povo nessa hora, onde quer que o povo do Senhor esteja reunido. E que assim seja conosco também. Tenhas misericórdia de nós e conduza-nos assim no entendimento, na compreensão e na edificação desta palavra bendita tua, em o nome de Jesus. Amém. Me lembrava hoje à tarde de uma poesia, de um poema, de um trecho, na verdade, de um dos nossos poetas, Carlos Drummond de Andrade, e quando ele assim o faz, ele diz o seguinte: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Um poema interessante, e na sua construção nos leva a pensar sobre algumas questões, mas de maneira mais particular, essa interrogação, como ela é angustiante. Quando nós lidamos com esse pontinho de pergunta, principalmente quando a pergunta é feita e aí não nos tem, ou não há, ou não conseguimos, ou não percebemos a resposta. E aí a interrogação parece que ela cresce diante da impossibilidade de encontrarmos a resposta. E aí a pergunta do poeta é interessante. E tu pode colocar o teu nome aí. Onde há José, coloque o teu. Porque talvez, em algum momento da caminhada da vida, em alguma circunstância, em algum momento, você, eu, nós, nos deparamos com essa interrogação. E aí logo veio a questão: e agora? O que fazer? Jesus segue com os seus pais, conforme lemos. O texto nos diz que havia uma festa. A festa não era em Nazaré, a festa em Jerusalém. E era costume que as famílias participassem dessa festa em Jerusalém. E costumeiramente, anualmente, as famílias se dirigiam para Jerusalém, para participar dessa festa. E o texto agora nos informa que o menino Jesus agora tem 12 anos de idade. E a família se reuniu, não apenas a família, mas parece-me que o texto nos aponta também para amigos, para parentes. Uma grande multidão sai de Nazaré e, possivelmente, durante a caminhada de Nazaré até Jerusalém, aquela multidão vai crescendo e os parentes são encontrados e aquela multidão em festa segue para Jerusalém. Mas aí o texto nos informa que a festa termina. Lógico, a festa terminou, então é tempo e é momento de voltar para casa. E aí a caravana pega o caminho de volta para casa. E durante um dia, após o sair de Jerusalém, com destino a Nazaré, eu não sei se era noite, mas a minha imaginação me leva a pensar que talvez tenha sido à noite. Depois de uma longa caminhada, de uma manhã, de uma tarde, a mãe, Maria, vai preparar talvez a refeição daquela noite, vai preparar talvez o local do pouso, do dormir, e aí surge a pergunta: marido José, cadê Jesus? Aí José: mulher, eu pensei que Jesus estivesse contigo. Não, marido, Jesus não está comigo. Aí José: ô mulher, mas também não está comigo. E cadê Jesus? E aí eu fico imaginando Maria saindo. E vai a um parente: Jesus está por aí? Não, Jesus não está aqui.
E pergunta para um, e pergunta para outro, e sai à procura. E aí o texto diz que passaram-se 3 dias de uma procura, e aí a decisão foi: vamos voltar, vamos retornar. Ele não está aqui, ele não está aqui entre os parentes, entre os amigos, ele não está aqui no grupo. Vamos ter que voltar, José. E aí arruma as trouxas e vamos voltar para Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, procuram e procuram e procuram e procuram. E aí, para a surpresa de Maria e de José, vão ao templo. E quando chegam ao templo, encontram o menino Jesus falando com as autoridades religiosas. E essas próprias autoridades estavam maravilhadas, perplexas, surpresas com aquele menino, que durante 3 dias, possivelmente, ficou ali no templo, dormindo, não sei como ele se virou ali, mas 3 dias ele ficou, batendo um bom papo, conversando. Maria chega, conversa com o menino e diz: filho, como é que tu apronta essa conosco? E aí Jesus diz: mas me convinha estar na casa do meu pai, me convinha estar aqui. Bom, irmãs e irmãos, é uma história interessante, e a partir dessa história interessante, que nos fala de interrogação e que nos faz pensar em perguntas nas quais muitas vezes não temos respostas, mas aí temos que buscar a resposta e temos que procurar a resposta para a pergunta. Eu gostaria de conversar um pouquinho e de meditar um pouquinho com a igreja na noite de hoje sobre uma seguinte questão: não perca Jesus pelo caminho. Como assim, pastor? Não perca Jesus pelo caminho. Porque é possível. Há uma grande possibilidade de perdermos Jesus pelo caminho da vida. É fato que ele não nos perde, ou seja, ele não nos abandona, mas é possível que eu e você, dependendo da forma como nós nos relacionamos com ele, é possível que a gente o perca. Não perca Jesus no caminho. Como isso é possível, pastor? Olhando para esse texto, eu gostaria de pensar nesse texto como é possível e como se faz possível perdermos Jesus no caminho. Em primeiro lugar, quando o relacionamento, quando a relação que julgamos ter, quando o relacionamento que julgamos ter, quando a vida que julgamos ter com Jesus é firmada e tão somente firmada num relacionamento familiar. Como assim, pastor? Maria achava que Jesus estava onde? Com os parentes. Tem muita gente que se relaciona com Jesus e que vive num relacionamento com Jesus por tabela. Como assim, pastor? Por inferência. Como assim, pastor? Porque faz parte de uma família que professa uma fé em Jesus, porque tem uma família que professa uma fé em Jesus, este pensa ou imagina ou supõe que pelo fato de fazer parte de uma família que comunga de uma fé em Jesus, ele tem Jesus, ele está com Jesus, ele vive com Jesus, ele desfruta de Jesus. Não é assim. Não deve ser assim. Não pode ser assim. Não é por inferência que nós nos relacionamos com Jesus. Não é porque os meus pais professaram uma fé,
ou os meus irmãos professaram a fé, ou porque a minha família professou a fé, que eu estou garantida e garantido numa vida com Jesus. Quando a minha vida ou o meu relacionamento, que julgamos ter, se estabelece a partir de uma relação familiar, porque eu faço parte de uma família que professa Jesus, eu posso perdê-lo. E quem sabe essa possa ser a experiência de muitos. Porque acham, pensam e supõem, eu cresci na fé, eu cresci na igreja, meus pais são cristãos, minha família é cristã, desde pequeno a minha família professa a fé, desde pequeno eu sei que a minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim, eles vão à igreja, eles fazem parte daquela família dos 6 horas. Dos 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não é assim. Mas é assim que se perde Jesus. Quando nós queremos nos relacionar com Ele por inferência. Não, eu faço parte de uma família e por fazer parte dessa família, eu estou garantida, eu estou garantido, eu estou de bem, eu tenho Jesus, Jesus está comigo. Lê do engano. Tem muita gente pensando assim, é porque eu convivo com a minha família, que é cristã. Não, porque eu habito na mesma casa com uma família que é cristã. Não, porque a minha família vai ao culto, a minha família vai à igreja, a minha família lê a Bíblia, a minha família ora, a minha família crê no Evangelho, a minha família professa a fé. Então, eu estou bem. Eu estou com Jesus. Tem muita gente que verdadeiramente não se distancia da família, mas não é assim que nós nos aproximamos de Jesus. E é assim que muitas vezes nós perdemos Jesus pelo caminho. Desenvolvemos uma fé estranha, uma fé familiar, porque a minha família eu também sou. E vão perdendo, quando assim se faz, a intimidade. Porque é na intimidade de um relacionamento pessoal e particular que nós encontramos Jesus e que nós vivemos com Jesus. Não é por inferência e não é de carona que alguém vive uma vida com Jesus. Não é de carona. Não é assim. A vida com Jesus requer, e requer mesmo, um envolvimento pessoal, particular, individual. O próprio Evangelho assim nos ensina e assim nos orienta, que a salvação, ela é individual. Mas tem pessoas que pensam, porque fazem parte de uma família cristã, que estão seguras, guardadas, protegidas, e assim estão com Jesus. E talvez possam estar vivendo a experiência de Maria e de José, porque acharam que Jesus estava com os parentes, e Jesus não estava. É interessante, porque quando a gente pensa também nesse texto, ainda eu penso o seguinte: como é possível perder Jesus pelo caminho? Quando a minha vida relacional com Jesus se estabelece tão somente de uma forma grupal. Agora não é mais de forma familiar, porque eu faço parte de uma família cristã. Não, eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma comunidade de fé, eu faço parte de um grupo. Não, eu faço parte de um grupo. Eu vivo uma coletividade, eu faço parte de um grupo que serve a Deus, eu faço parte de um grupo que adora a Deus, eu faço parte de um grupo que busca a Deus, eu faço parte de um grupo cristão. Quando nos relacionamos assim com Jesus, é muito fácil perdê-lo pelo caminho também. Alguém talvez possa dizer assim: eu nunca me desviei da igreja, eu nunca me desviei da fé, eu nunca deixei de frequentar um culto, de participar de uma celebração. Eu sempre, quando tem uma reunião do grupo, eu estou lá, eu participo do grupo, eu sou sempre envolvido com o grupo.
Eu desenvolvo alguma atividade de grupo na igreja, eu canto no coral, faço parte da diaconia, enfim, eu trabalho no ministério, eu faço parte de um grupo. Eu estou lá, eu faço parte de um grupo. E aí esquecemos novamente de entender que a vida relacional é algo pessoal, particular, íntimo. Não é porque fazemos parte de um grupo que nós vivemos uma vida com Jesus. Não é apenas assim. Eu espero que você me entenda. Que bom quando fazemos parte de uma família que serve a Deus e individualmente todos os membros dessa família vivem uma vida com Jesus individual, pessoal. Que bom quando fazemos parte de uma comunidade, de um grupo, onde todos os membros desse grupo têm um envolvimento profundo, íntimo e marcante com o próprio Senhor Jesus. Mas não é porque fazemos parte de um grupo que nós temos Jesus, ou que nós vivemos com Jesus. Eu estava lendo algumas coisas, e aí eu encontrei algumas falas interessantes de algumas pessoas que estavam testemunhando a sua fé, e aí eu encontrei algumas coisas assim. Alguém dizia, a minha mãe, ela é uma mulher piedosa. O meu pai é um pai piedoso. Então, eu estou garantido, porque os meus pais são pais ponta firme, são pais piedosos, são pais da palavra. Eu estou garantido. Outro dizia assim, a minha mulher conhece a Jesus, portanto, eu recebo os benefícios espirituais. Outro falou assim, eu não sou tão cristã, mas o meu marido é um homem de Deus, então eu recebo os benefícios através dele. Um casal de pais, abordados acerca da fé, falou assim, olha, nós somos assim, meio barro, meio tijolo, mas vocês precisam ver nossos filhos, são uma bênção, são de Deus. E nós somos abençoados por eles. Outro falou assim, eu só ando com gente que confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu ando com gente assim, que confessa Jesus, que professa Jesus, eu gosto de andar com gente assim. Não é por osmose que a gente recebe Jesus. Tem gente que acha porque faz parte de um grupo, tem Jesus. E é fato, e é fácil provar isso. Abra comigo em Atos, no capítulo 1. Olha que interessante. Veja Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 15, até o versículo 18. Olha só. Atos, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 18, olha só o que nós encontramos aqui. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e dizia, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de quem? Que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha o que Pedro diz acerca de Judas. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço de iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. Judas fazia parte de uma família. Judas fazia parte de um grupo. E nem por isso ele tinha Jesus.
Judas andava no coletivo. Judas andava com um grupo. Mas não é porque eu faço parte de um grupo que eu estou garantido. Não é porque eu faço parte de uma comunidade que eu estou garantido. Porque a nossa vida é pessoal, é particular. E se eu não desenvolver uma vida pessoal e particular, ainda que eu tenha uma família piedosa e faça parte de um grupo piedoso, a minha e a sua salvação é pessoal, é individual. Sabe por quê? Porque Jesus não nos mandou fazer parte dos ramos da videira. Veja o que está em João, capítulo 15. Vá lá comigo. Olha João. Olha o que João nos diz no capítulo 15. João, capítulo 15. Jesus, de fato, não mandou a mim, não mandou a você fazer parte dos muitos ramos da videira. João, capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Olha o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. É essa relação que Jesus estabelece. Não é por inferência que eu recebo Jesus. Não é por osmose que eu recebo Jesus. Eu vivo Jesus e caminho com Jesus e me relaciono com Jesus individualmente. Não estou querendo dizer com isso que seja errado você fazer parte, e deve fazer parte, sim, de uma comunidade. Deve fazer parte de um grupo, sim, mas não é isso que garante a sua salvação em Cristo Jesus. Maria e José estavam num grupo, mas Jesus não estava lá. Quando perdemos Jesus no caminho? Quando perdemos Jesus no caminho? Quando a relação e o relacionamento que queremos desenvolver se pauta e se estabelece apenas num grande ritual. Nós perdemos Jesus quando Jesus se torna meramente um ritual e quando Jesus se torna meramente o templo. Tem muita gente que quer ter um relacionamento com Jesus de maneira ritualística, apenas cumprindo um ritual. No templo, veja o que Jeremias, no capítulo 7, olha lá que interessante esse texto. Jeremias, capítulo 7. Olha o que Deus fala através do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 4. Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Jeremias 7, 4 diz: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo 6. Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vos próprio mal. E aí o texto continua. As pessoas, na época do profeta Jeremias, iam ao templo e achavam que, porque estavam no templo, desenvolvendo uma vida com Deus por causa do templo, estavam garantidas e aceitas e recebidas. E aí o próprio Deus diz: mentira, porque vocês estão fazendo um culto hipócrita. Eu não aceito isso, porque as vossas mãos estão tomadas de sangue, vocês estão fazendo um grande teatro, e para mim isso não tem valor e nem significado nenhum. Tinha muita gente rasgando as vestes, mas não estavam rasgando o coração. E aí o profeta Joel grita isso: rasguem o coração. E o próprio Jesus também fez isso na sua época, quando ele entrou no templo e percebeu que tinha muita gente vivendo um grande ritualismo.
um grande rito, mas não é isso que nos aproxima de Jesus. É interessante que tem gente que chega no templo com Jesus, está no templo com Jesus, mas quando sai do templo, Jesus fica no templo e a pessoa segue sem Jesus. Que interessante isso. Que interessante isso. Eu estava lendo algo hoje que me chamou também bastante atenção. Não era propriamente uma pesquisa, mas era alguém que falava assim, se eu fosse fazer uma enquete na minha igreja, alguém dizia assim, talvez eu ouvisse o seguinte para a questão. Se eu perguntasse na minha igreja, até onde você está disposto a seguir Jesus? O pastor comentava isso. Se eu perguntasse na minha igreja, para algumas pessoas, até onde você está disposto a seguir Jesus? Ele falou assim, eu ouviria de algumas pessoas lá o seguinte, vou seguir Jesus até a minha casa, porque da porta para dentro, quem manda lá sou eu. Da porta para dentro, quem decide, quem governa, quem dirige, quem conduz, quem fala, os valores e os princípios são os meus. Eu vou seguir Jesus até a porta da minha casa. Até lá ele pode estar comigo. Aí esse mesmo pastor falou assim, alguns, certamente, na minha igreja, diriam assim, vou seguir Jesus. Aí ele falava assim, talvez essa resposta fosse de alguns jovens, que não é o caso nosso. Na igreja dele, alguns iriam dizer assim, eu vou seguir Jesus até a casa da minha namorada. Porque quando eu chegar na casa da minha namorada, quem vai lá resolver as coisas com a minha namorada sou eu. Eu vou seguir Jesus até a porta do meu namorado, até a porta da minha namorada. De lá para dentro, é o inferno que toma conta. Esse mesmo pastor falou assim, alguns, certamente, na minha igreja, iriam dizer assim, vou seguir Jesus desde que... Aí começou os complicadores. Vou seguir Jesus desde que... Alguns talvez dissessem assim, eu vou seguir Jesus desde que não precise ir à igreja todo culto. Eu vou seguir Jesus desde que não precise ir à igreja todos os dias, todos os cultos. E aí você ouve da parte de Deus o que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Nós perdemos Jesus no caminho, quando o nosso relacionamento com Jesus é tão somente ritualístico, é ritual, é cerimonial, é teatral, é cômico, porque Deus dá risada em algumas das nossas peças teatrais que apresentamos nos dados momentos quando estamos no culto. Não preciso ir à igreja todos os dias. Eu vou seguir desde que eu não tenha que me envolver tanto, que participar tanto, que instalar tanto. Eu vou seguir Jesus desde que não precise parar com os meus vícios. Eu vou seguir Jesus, mas se tiver que mudar alguma coisa na minha vida, estou fora. E aí se esquecem do que o próprio Jesus falou em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Vou seguir Jesus desde que não fiquem pegando no meu pé. Esse negócio de ficar pegando no meu pé não vai dar certo. Eu só vou seguir Jesus desde que ninguém fique pegando no meu pé. Provérbios 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele que Ele ama. Quem é o filho que não é repreendido pelo Pai? Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos contados e condenados com o mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11:32. Eu vou seguir Jesus desde que não fiquem pegando no meu pé, dizendo que eu tenho que mudar isso ou mudar aquilo outro. Quando começa a me incomodar, eu estou fora. Vou seguir Jesus desde que não tenha que trabalhar, porque esse negócio de trabalhar na igreja não é para mim. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós perdemos Jesus pelo caminho quando tornamos a nossa vida com Jesus uma vida de ritual, de aparência no templo. É muito bom seguir Jesus aqui no templo, para alguns, mas não é bom seguir Jesus fora do templo. Tem muita gente que perde Jesus porque transforma o seu relacionamento com Jesus numa vida ritualística, numa vida simplesmente num relacionamento familiar ou grupal. Mas aí, quando eu olho novamente para aquele texto, depois que Maria e José percebem que Jesus não estava no grupo, não estava na família, Maria e José tomam uma atitude fantástica. Tomaram a seguinte decisão: nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Talvez hoje seja uma grande oportunidade para que eu e você voltemos para Jesus. Se até aqui você tem desenvolvido um relacionamento com Jesus apenas porque você acha que a sua família é de Deus, ou porque o seu grupo ou comunidade é de Deus, ou porque simplesmente você participa de uma cerimônia, as coisas não estão bem para você, não. Nem para mim, nem para nenhum de nós, se assim for o teu relacionamento com Deus. Talvez hoje seja a oportunidade e momento de você voltar. De voltar para aquele lugar onde Jesus te aguarda. Eu te convidaria a fazer o caminho de volta, talvez hoje. A olhar para dentro de você e fazer aquilo que a gente às vezes não gosta de fazer. Nós gostamos muito de fazer um negócio chamado excursão, que é viajar para fora. Mas Jesus nos convida na noite de hoje para fazermos a incursão, que é viajar para dentro de nós e perceber: será que eu já não perdi Jesus e não me dei conta disso? Porque é interessante, na minha imaginação, Maria sentiu falta de Jesus quando anoiteceu. Quando ela foi preparar a comida, arrumar as coisas, talvez para dormir. E aí muitas pessoas, sabe quando percebem que perderam Jesus? É quando a noite negra dos problemas e das dificuldades, das aflições, das lutas, das tempestades da vida acontecem, aí as pessoas começam a perceber: não é porque eu faço parte de uma família, não é porque eu faço parte de uma comunidade, não é porque eu vou à igreja. Eu preciso tomar uma atitude séria de viver um envolvimento sério, profundo e verdadeiro com Jesus.
Vamos nos colocar em pé para uma oração final. Os irmãos do louvor, não sei se vão cantar ou não. Não sei se eles estão por aqui ou não. Então, feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você nessa hora, falar com você nessa ocasião. E vamos deixar que esse Espírito Santo do Senhor nos convença e nos mostre se nós estamos verdadeiramente com Jesus ou não. Se verdadeiramente Jesus está conosco ou não. Se a nossa caminhada com Jesus tem sido uma caminhada pessoal, profunda, individual, íntima, porque é o que Jesus espera de mim, de você e de todos nós. Jesus espera de mim e de você um relacionamento íntimo, individual, uma busca constante, diária. Não nas pessoas, mas nele. Relacione-se com Jesus. Busque Jesus a cada dia. Viva Jesus a cada dia. Assuma um compromisso com Jesus. E talvez hoje seja o momento de você dizer: eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar onde eu perdi Jesus. Eu quero me reencontrar com Jesus. Eu quero recomeçar uma caminhada nova com Jesus. Eu quero continuar vivendo com a minha família, vivendo com a minha comunidade de fé, participando dos cultos, mas muito mais do que isso, eu quero viver com Jesus, me relacionar com Jesus, experimentar de Jesus, me alimentar com Jesus, caminhar com Jesus, que os nossos dias não sejam dias vazios de Jesus, mas sejam dias preenchidos com a presença maravilhosa de Jesus. Que o estar na igreja não seja um mero ritual, o cumprir de uma formalidade, mas que seja uma busca ansiosa, que haja um prazer gigante, que haja uma busca sincera de ser transformado, para vivermos conforme a glória e para a glória de Jesus. Se você quer essa vida com Jesus, nós vamos cantar essa canção agora. E faça dessa canção a sua oração pessoal. Não cante porque os outros estão cantando, mas cante porque você, individualmente, não porque o seu pai está cantando, sua mãe está cantando, os irmãos estão cantando, mas é porque você quer cantar para Jesus.
Eu quero. Eu sou o primeiro a me colocar aqui no altar e expressar esse desejo de viver mais e mais cada dia com Jesus. Eu gostaria de te convidar, se você assim desejar, e se você quiser sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, livremente, espontaneamente, para declarar que você quer Jesus, que o que te importa é Jesus, que você quer caminhar com Jesus, e você quer que Jesus conduza os seus passos, a sua linguagem, os seus pensamentos, o seu coração, todo o seu ser, toda a sua vida. Se você quiser vir aqui à frente para receber essa oração de entrega, eu gostaria de orar por você. Enquanto nós recomeçamos a cantar essa canção, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, de vir aqui à frente, e nesse gesto você estará dizendo: eu quero Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sim, Senhor, aqui diante do altar estão vidas que o Senhor mesmo conhece, que o Senhor ama, e que o Senhor quer marcar nesta noite uma nova história, um novo começo, uma nova caminhada. Ah, Senhor, sustenta estas vidas preciosas nas tuas mãos, que sejam vidas sedentas pelo Senhor, vidas que querem uma comunhão íntima, marcante, profunda com Jesus. Ah, Jesus querido, obrigado por seres um Deus tão misericordioso e por nos aceitar quando arrependidos voltamos para o Senhor. Hoje a alegria, a júbilo, a festa, porque é tempo, é momento, é oportunidade de reconhecer que em algum momento da caminhada nós perdemos a tua presença, mas hoje o Senhor nos dará a oportunidade de restaurar e de sermos restaurados na comunhão com o Senhor. Pai, da planta do pé ao alto da cabeça, blinda, guarda, protege e derrama do teu Espírito Santo, selando, abençoando, fortalecendo e instruindo
essas irmãs e esses irmãos que estão pedindo ao Senhor para receber da tua orientação na caminhada da vida, e que nada e nem ninguém possa roubar o teu lugar na vida dessas amadas e amados que aqui estão. Estão aqui porque se arrependeram. Estamos aqui porque nos arrependemos, e porque queremos, e porque desejamos, e porque sabemos que o Senhor nos dará a oportunidade de recomeçar. E nós queremos recomeçar nesta noite uma nova caminhada, sem olhar para mais nada, somente olhando para Ti e confiando no Senhor, e sabendo que nós agora estamos guardados e protegidos nas Tuas mãos, e nada e ninguém poderá nos arrebatar. Fortalece essas minhas irmãs e meus irmãos, fortalece a Tua igreja como um todo, e que não mais percamos Jesus de vista, que possamos olhar onde Jesus está dentro de nós, e que possamos buscar Jesus a cada instante, a cada momento, e que possamos viver com Jesus e para Jesus. Senhor, agora despede-nos na Tua paz, leva-nos em proteção e dá-nos uma semana abençoada, fortalecida por Ti mesmo. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, cumprimentemos uns aos outros, uma boa semana, Deus abençoe. Eu vou à porta.